Bom dia, galera. Aqui é o Paulo. Eu vou dar uma pequena dica. O que compensa mais, o que é mais lucrativo? Você está em uma reforma. Aí você tem uma situação semelhante a essa. Você tem algumas imperfeições no teto. Aqui, como vocês podem estar vendo, tem algumas imperfeições. Aí tem acabamento, gesso ou massa corrida. Bom, dependendo da situação, vamos dizer assim, você pode optar. Bom, no caso aqui era uma infiltração que já foi feita a correção, então não tem mais infiltração. Aí depende de como que está o estado da parede. Nesse caso aqui, pessoal, como é algumas partes só que estourou, talvez a massa corrida seria o melhor, tá? Porque o teto ele não está muito irregular. É só alguma parte que estourou, né? No caso foi a tinta. Ele não tem tanta imperfeição. Então aqui no caso aqui uma massa corrida resolve. Você vem com uma espátula, você pega essas partes que está estourada tudo, faz uma raspagem e você vem com a massa corrida, tá? Aí depois você entra com a pintura e tá tudo certo. Agora, se o teto estivesse cheio de ondulações, buraco, alguma parte que tivesse estourada, a tinta, no caso o próprio reboco estourando, aí a melhor opção seria gesso. Mas daí não é fazer só a parte que está ruim, você fazer o teto inteiro, tá? Aí nessas condições o gesso ele é o melhor. Aqui foi aplicado o gesso na parede, tá? Foi só na parede, porque tinha alguns buracos e era muita coisinha. Então, para esse caso aqui da parede estar ruim, o gesso é melhor, porque às vezes você tem trinca, buracos. Então aqui foi aplicado o gesso só nas paredes, tá? E foi colocada a moldura de quina, como vocês podem estar vendo, moldurinha na quina ali. Foi colocado um florão, tá? E agora vai vir um pintor com a lixa e dar o acabamento e pintura, tá? Então, quando vocês forem fazer uma reformazinha, aí, dependendo da situação, a massinha corrida resolve, mas dependendo, é gesso. E o gesso ele é legal ele fazer inteiro, tá? Nunca você tem um buraquinho no teto, lá você quer passar gesso e depois com pintura vai dar a diferença na pintura. Porque o gesso ele é bem lisinho, ele é bem liso, tá? Não dá pra ver muito assim, você olhando assim, mas se você for olhar um serviço de gesso já feito e você vir passar a mão na parede, você vai notar a diferença, tá? De textura. O gesso ele é bem lisinho. Mas é só nessas duas ocasiões, entre uma parede ou um teto com buraco ou uma situação que só a tinta está estourando, tá? Então aí vocês colocam na caneta lá e manda ver, beleza? Só para vocês atuarem uma mão de obra de gesso, só mão de obra, você vai pagar em torno aí de 15 a 20 reais a mão de obra, tá? Se for com material, você vai pagar um pouquinho bem mais, talvez o dobro, tá bom? E aí fica a dica aí, gesso ou massa corrida, tá? Para reforma. Beleza, pessoal? É isso aí.